Pessoas que desapareceram e reapareceram séculos depois. Era uma noite comum na Nova York de 1950, até que um homem vestido com roupas do século XIX apareceu desorientado na Times Square. Ele foi atropelado e, ao investigar, a polícia encontrou objetos antigos em seus bolsos, incluindo um cartão de visita datado de 1876. Testemunhas confirmaram que ele parecia completamente deslocado no tempo. Até hoje, ninguém conseguiu explicar como Rudolph Fentz atravessou mais de 70 anos. Em 1880, no Tennessee, David Lang estava caminhando por seu campo sob o olhar de sua família quando simplesmente desapareceu. Meses depois, a família ouviu sua voz, distante e abafada, pedindo ajuda. Décadas depois, um homem idêntico a David foi encontrado em outra cidade, com roupas da época e sem lembranças. O evento permanece envolto em mistério. Em 1593, Gil Pérez, um guarda espanhol nas Filipinas, desapareceu subitamente de seu posto. Horas depois, ele apareceu na cidade do México, milhares de quilômetros distante. Ele afirmava não saber como chegou ali e, surpreendentemente, colegas confirmaram sua identidade. O caso de Gil Pérez desafia todas as explicações lógicas. O renomado escritor Ambrose Bierce desapareceu durante a Revolução Mexicana em 1913. Décadas depois, um homem idêntico a ele foi avistado em pequenos vilarejos mexicanos, parecendo confuso e perdido. Testemunhas o descreveram como alguém que parecia ter viajado no tempo, sem noção de sua localização. Seu desaparecimento continua sendo um enigma. Em 1828, Caspar Hauser apareceu em Nuremberg, Alemanha, sem memórias de sua origem. Ele falava como se tivesse vindo de outra época, carregando habilidades e comportamentos que não faziam sentido para sua idade. Embora sua morte prematura tenha interrompido as investigações, muitos acreditam que ele viajou no tempo ou foi vítima de experiências secretas. A aviadora Amelia Earhart desapareceu em 1937 durante um voo sobre o Pacífico. Décadas depois, relatos surgiram de uma mulher idêntica a ela vivendo em uma ilha remota, sem lembranças de quem era. Apesar de buscas extensas, seu caso permanece sem solução, alimentando teorias de viagem no tempo e dimensões paralelas. Em 1745, um menino desapareceu em Stites, Inglaterra, enquanto brincava nas falésias. Em 1945, ele reapareceu no mesmo local, usando as mesmas roupas e sem envelhecer. Ele não sabia que havia passado 2 séculos. Historiadores locais tentaram investigar, mas o caso permanece inexplicável, como um conto perdido no tempo. Em 1923, a vila de Roer Verde, no Brasil, foi encontrada completamente deserta, sem sinal de seus habitantes. Décadas depois, pessoas idênticas aos moradores originais foram vistas em cidades vizinhas, sem memória de suas origens. Relatos estranhos de luzes no céu no dia do desaparecimento intensificam o mistério. O explorador Henry Woodson e sua tripulação desapareceram misteriosamente no Ártico em 1611. Séculos depois, restos de roupas e artefatos da época foram encontrados intactos, como se o tempo não tivesse passado. Avistamentos de figuras semelhantes a Woodson nas geleiras alimentaram lendas de portais temporais. O Triângulo das Bermudas ganhou notoriedade por desaparecimentos inexplicáveis, como o voo 19, que desapareceu em 1945. Décadas depois, aviões semelhantes foram avistados sobrevoando o Atlântico, mas desapareceram novamente. Relatos de pilotos sobre saltos temporais deixam o mistério ainda mais profundo. No século XVII, Zenaida, uma jovem espanhola, desapareceu enquanto colhia flores. Séculos depois, ela foi encontrada no mesmo local, sem sinais de envelhecimento, vestindo as mesmas roupas. Zenaida afirmava ter visto apenas uma luz brilhante antes de desmaiar. O evento é contado como um fenômeno divino ou temporal.
Durante a Primeira Guerra Mundial, um soldado francês desapareceu em plena batalha. Ele reapareceu décadas depois em Carcassonne, com um uniforme impecável e sem memória do que aconteceu. Sua identidade foi confirmada, mas ele parecia deslocado no tempo. O caso continua intrigando historiadores. Oliver Lark, um jovem americano, desapareceu enquanto caminhava pela neve em 1889. Seus gritos foram ouvidos à distância, mas ele nunca foi encontrado. Décadas depois, uma figura idêntica a Oliver foi avistada em outra cidade, sem envelhecer e sem memórias. A conexão entre os eventos nunca foi explicada. Na Itália, em 1600, um homem apareceu na Catedral de Milão, usando roupas de séculos anteriores. Ele parecia confuso, afirmando ter vindo de 1200. Apesar de testemunhas confirmarem sua presença, ele desapareceu misteriosamente semanas depois, deixando para trás apenas relatos que desafiam a lógica. Duas irmãs britânicas visitavam o Palácio de Versalhes em 1901 quando afirmaram ter sido transportadas para o século XVIII. Elas relataram ter visto Maria Antonieta e outros aristocratas, mas, ao sair dos jardins, retornaram ao presente. Seus relatos são um dos casos mais famosos de lapsos temporais. Em 1815, Tomás Guardado, um marinheiro espanhol, desapareceu durante uma tempestade no Atlântico. Ele reapareceu em 1990, afirmando ter perdido apenas algumas horas. Apesar de confuso, sua identidade foi confirmada por documentos antigos, e o caso permanece um dos mais enigmáticos da história. Na Inglaterra, em 1850, um grupo de peregrinos desapareceu enquanto caminhava na floresta de Dean. Em 1950, pessoas idênticas aos peregrinos foram vistas na mesma floresta, usando roupas de época. Eles não pareciam cientes de que haviam passado 100 anos. Até hoje, o mistério desafia explicações. Exploradores relataram uma vila desaparecida na Patagônia, cujos habitantes foram vistos séculos depois em outras regiões, com roupas e costumes antigos. Eles pareciam não entender como chegaram lá. O caso é contado por locais como uma lenda de portais temporais. Amelia Reynolds desapareceu em 1870 enquanto caminhava em uma floresta nos Estados Unidos. Ela reapareceu 100 anos depois, afirmando ter caminhado por uma luz brilhante. Sua identidade foi confirmada, mas ela parecia não ter envelhecido. Este caso continua sendo estudado por pesquisadores paranormais. Em 1930, Carl Landig, um alpinista, desapareceu enquanto escalava os Alpes. Ele foi encontrado em 2020, com a mesma aparência e vestindo roupas de 90 anos antes. Carl afirmou ter entrado em uma caverna e perdido a consciência. Seu caso é considerado um dos mais intrigantes desaparecimentos temporais registrados. Esses casos desafiadores nos mostram que o tempo pode ser muito mais complexo do que imaginamos. Desaparecimentos e reaparições como esses nos conectam ao inexplicável, lembrando-nos de que há forças no universo que ainda não compreendemos. Enquanto continuarmos explorando, as histórias dessas pessoas permanecerá como mistérios que transcendem as barreiras do tempo. Até a próxima!